Feliz Ano Novo! Feliz 2016! Feliz mais 366 dias de joguinhos, porque afinal estamos num ano bissexto. Eu sou o Marcos Oliveira, este é o IGN Hype, e do meu lado direito nós temos o novato aqui no Hype, Matheus De Luca, nosso redator, repórter, que tá aí pela primeira vez. Tudo bom, Matheus? Tudo ótimo, Marcola. Tô aqui empolgado pra esse ano cheio de novidades aí para os gamers. Muitas novidades. E nosso velho e consagrado Pablo Miyazawa. Consagrado, muito Consagrado. obrigado. Isso aí, o ano começou, estamos na primeira semana de 2016, que já promete bastante, não é verdade? Um ano bissexto é sempre bom, né? Com certeza. Eu gosto de anos bissextos porque eu penso nas pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro, que elas finalmente estão comemorando aniversário esse ano. Bom pra elas, eu conheço algumas, viu? Vou te Quantos falar. anos elas têm? 12, 13? Eu conheço uma senhora que tinha, provavelmente hoje ela tem uns 18 anos. Viu? É muito Reais. jovial nascer É. no dia 29 de fevereiro. E esse ano a gente tem Olimpíadas, a gente não tem eleições, então tem tudo para ser um ano Não bom. tem eleições? Tem eleições. Tem? Tem eleições. Então Infeliz- retiro é o que eu a vida. disse, esse ano vai ser horrível. E vai ser a municipal, vai ser Ah, é verdade, deliciosa. é verdade. Perfeito. Mas a gente tem aí muitos games e temos muitas franquias, a gente está entrando aí num quarto ano dos consoles, né? Terceiro ou quarto ano dos consoles de nova geração, ou seja, a gente tem equipes de desenvolvimento mais maduras agora, a gente vai sair daquela coisa do estamos entrando na geração, não entrou ainda, a gente vai ter mais jogos e menos jogos truque. Menos Se é que truqueiros. Menos truqueiros, se é que vocês me entendem. E não é só isso que a gente vai ter de novidade esse ano, acho que a gente tem muitas expectativas, muita hype para 2016, e é disso que vai se tratar o IGN Hype de hoje. O que esperamos de 2016 nesse mundo mágico dos joguinhos eletrônicos estilo videogame? Don't believe the hype. Don't believe. E para começar, vamos falar de jogo, né? Antes de tudo, jogo, videogame, joguinhos, games. Temos muitos e muitos, mais de 70 jogos a gente já mostrou aí em várias listas de que você pode esperar. Tá lá no IGN Brasil, é só conferir. O que Ou você aqui no IGN Brasil. Aqui, lá, aqui. Se o cara tiver aqui, né? Aqui eles não sabem onde a gente grava, né? É um calabouço aqui. uma caverna. Vocês vão conhecer um dia. Enfim, a gente tem mais de 70 jogos, a gente fez listas em vídeo de os jogos mais aguardados, os jogos que você tem que ficar de olho. Confere lá que esse ano tá quente, tá fervendo. Apesar de já ter aparecido uns cancelamentos ali e aqui, uns uns atrasinhos ali e jogos adiados aqui. aí. Isso acontece, é a vida, é o mundo dos videogames. Mas aqui, como a gente não pode falar de todos, obviamente, vamos falar do que mais gostamos, Mas- pessoalmente. Eu quero jogar aqui um pouco de etanol aqui na nossa fogueira, para deixar o negócio queimar, mas não fazer muito estrago, né? Todo ano, a gente trabalha com games há muito tempo, o Matheus há menos tempo, você há mais tempo, eu há muito tempo, eu tive minha interrupção. Existiu algum ano, nos últimos anos, em que o começo do ano não parece promissor? A gente sempre tem essa coisa da expectativa, a gente sabe, né? A indústria dos videogames, ela aprendeu muito bem com a do cinema, com essa coisa de você promover um produto com uma antecedência muito grande, você começa a criar aquele negócio chamado momentum, né? O jogo vai crescendo, até a hora que ele sai, existe toda aquela expectativa carregada ali. Eu não me lembro de nenhum ano recente em que a gente começa janeiro e fala assim, pô, mas esse ano vai ser uma porcaria para os games. Não tem como, né? Isso é verdade. Essa indústria, ela é totalmente, como a gente já comentou aqui no podcast, ela é uma indústria totalmente baseada nessa construção aí do hype, nessa construção da expectativa de fãs, né? A gente está falando aí, a gente separou alguns jogos, eu diria que a maioria dessa lista, ou metade dessa lista, é de franquias muito consagradas, muito antigas. A gente está falando de continuações e a gente tem aí metade da lista que são jogos inéditos, ou seja, que estão surgindo pela primeira vez. Deve ter havido algum momento aí em que os jogos que as pessoas tinham expectativa eram jogos que elas nunca tinham ouvido falar, né? Sim. E eu acho bom até que a nossa lista aqui, que a gente vai revelar daqui a pouco, é feita de metade dos jogos são jogos que não existiram antes, são os primeiros capítulos de suas franquias. É verdade. E eu não sei porque eu tô falando isso agora, acho que eu só queria pegar e jogar um pouco de Ah, mas, gasolina na fogueira. Continuando um pouco o que você estava falando desse hype que tem todo ano, acho que ainda mais agora que tem toda essa força da internet, das redes sociais, a gente sabe muito de um jogo muito antes dele sair, dele ser lançado. Então, a gente tem bastante conteúdo que vem muito antes, então se gera muito hype. Mesmo antes do jogo, sei lá, tá metade pronto.
Acho que... Às vezes nem isso, né? Às vezes os caras não têm nada, eles jogam um trailer num evento e é isso aí. Quanto tempo... Tem muitos jogos que são... vamos começar pelo fim da lista aí. Eu separei o The Last Guardian, né? A gente tá falando de um jogo que... ele não é o Duke Nukem Forever, né? Mas ele foi anunciado pela primeira vez numa E3 e... há muito 2006, gente, Foi se eu não me engano. 2006. 2006. outro Por aí. console. Então, 10 outra anos! vida. 10 anos é um Duke Nukem Forever. é verdade. Então, mas o jogo ele atravessou consoles, ele passou por muita coisa. O que a gente viu ano passado na E3, que era um grande gameplay, o maior gameplay que a gente viu desse jogo, eram 15, 20 minutos de gameplay. Inclusive, eu assisti esse gameplay depois, atrás de portas fechadas. Ele parece muito um jogo ainda da geração passada. né? Parece mesmo. que... Ele vai ter que se apoiar. Isso, ó, vamos começar a falar dele já? Ele está aqui na lista. Porque The ele é o Last mais Guardian. mítico dessa lista Muito toda aí, mítico. né? A gente A tá falando lenda. dele desde 2006, Desde 2007. 2006. Ele há uma expectativa muito grande por conta dos outros jogos da Team Ico, né? Que é o Ico e o Shadow of the Colossus, que são jogos maravilhosos. Acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida em relação a isso. Então a gente ficou tanto na expectativa desse jogo. O meu medo é que aconteça o que aconteceu com outros jogos que demoraram demais. Passado o tempo, perdeu o timing, ter formado tanta expectativa que as pessoas esperam algo simplesmente perfeito. Afinal de contas, eu estou esperando há 10 anos por isso. É um problema que... Perfeito. Vamos falar o nome proibido aqui, mas é um problema que um dia o Half-Life 3 vai encarar. Nossa. Vai encarar. Que mas não está na nossa lista. não está na nossa lista. Não Porque tem... ninguém- Gente, não está confirmado, tá? Brincadeira, só estamos Apesar conversando. das pistas e tudo mais. O The Last Guardian, pra mim, ele é o mais engraçado dessa lista. A gente estava fazendo essa lista agora antes de descer aqui para o calabouço. E quando a gente falou esse nome em voz alta, o Gustavo Petró pegou e falou, esse não sai esse ano. Eu falei, como você sabe? Ele falou, não, tenho certeza. Tem uma certeza que eu tenho que esse jogo não vai sair esse ano. Foi algo assim. A gente não tem como saber. Realmente, nós vamos ser surpreendidos. Mas acho que o mais legal desse jogo, pra mim, não é nem como ele vai se comportar, o que vai ser. Eu tenho certeza que vai... Tem cara de jogo curto, sabe? Tem jogo que é um cara de jogo que as pessoas vão reclamar. Só isso. Terminei em 20 horas, tal, não sei o quê. Mas o fato dele sair já é grande coisa. A gente tem que superar esse game. Sim. É aquela catarse, sabe? vamos tirar. Virou uma Prisão de lenda. ventre, sabe? Virou um folclore já. virou Já é folclore. folclore. Ele virou meme, já passou por todas as fases de um jogo de videogame. É triste pra ele ser... porque, assim, existia muita promessa, mas, assim, na prática, tudo que você vê no jogo... eles não conseguiram explicar ainda como funciona a dinâmica entre o personagem principal e o ser, né? O Aquele cachorro com aéreo. asa e rabo de Sei lá, outro bicho. sei lá o que ele faz, sei lá o que ele é um híbrido e tal, mas assim, a gente ainda não entendeu isso, eles não conseguiram explicar pra gente como é que vai funcionar essa relação entre o personagem e o bicho, e talvez ela nem seja tão revolucionária Mas assim. uma coisa a gente tem certeza. É fofo. É fofo. É fofo. É muito fofo. É muito fofinho, com certeza. É um cachorro que voa e tudo mais, e o personagem fala com ele. A minha decepção é se esse jogo não sair. Ele pode acontecer o que for com ele. Bate na madeira, né? tem que sair. Não vou bater aqui, senão vai fazer barulho, mas bate na madeira aí, galera, todo mundo. Gustavo Petró, sua boquinha do diabo não vai funcionar aqui. Ele costuma acertar, às vezes, quando ele fala essas coisas, mas no caso da Last Guardian, assim, a Sony, o Fumito Ueda, não faria esse barulho todo na E3, eles não fariam toda essa promoção, porque foi um dos jogos principais do Play 4 na E3, se eles não tivessem certeza de que esse negócio vai sair. Ah, não, com certeza. Mas aí eles têm até 31 de dezembro de 2016, né? Exatamente. E já que a gente tá falando do Gustavo Petró, ele me pediu encarecidamente pra eu falar de um jogo dele. Já que ele não tá aqui hoje, ele tá muito comprometido ali falando que jogos vão atrasar e que jogos não vão ser lançados. Portanto, ele me pediu pra falar de um jogo que com certeza vai ser lançado, porque já tem data de lançamento e é uma empresa que quando fala que tem data de lançamento definida, É porque não vai sair. costuma atrasar. Que é Overwatch da Blizzard. E aí, vocês estão esperando, estão ansiosos por esse jogo? Eu não sei se é da pegada do Pablo, esse tipo É de sim, shooter. cara. É um jogo bem legal. O legal é que o jogo tá aí disponível pra beta há um tempo, então a gente já sabe o que esperar. E é o tipo de jogo que ele vai funcionar por juntar pessoas. Então, assim, em primeiro momento, você vê por fora esse jogo, não tem muito o que fazer, assim... O jogo é legal, óbvio, mas ele vai ser mais legal quando ele estiver vivo.
né? com que é certeza. um fenômeno que acontece com jogos online bacanas, é o que está acontecendo agora com o Star Wars Battlefront, que a gente tem discutido, que parece que o jogo está ficando cada vez mais legal, porque as pessoas se engajaram nele, mesmo parecendo muito simples. O Overwatch, para mim, é o tipo de jogo que a gente vai falar muito nele, porque vai ter um momento que todo mundo vai querer entrar, vai ser irresistível. Sim. Na minha opinião, o Overwatch tem um grande potencial porque ele tem tudo para ser um esporte. Porque ele é um shooter com as características do MOBA, né? Que é um gênero aí que está crescendo cada vez mais. E tem tudo para se criar um cenário competitivo. Então, acho que, independente do que acontecer, pode virar uma coisa muito maior. A Blizzard, do que já eles esperam. a Blizzard já tá pensando nisso desde antes do jogo ser lançado. Tem um jogo no qual a Blizzard se inspirou muito pro Overwatch, a gente não pode negar, é o Team Fortress 2, que é o jogo da Valve, que é impressionante a longevidade desse jogo. Ele foi lançado em 2007 e até hoje muita gente joga, muita gente curte, continua Muita tendo gente compra atualização. chapéu. Tem shooters aí, exato. Tem shooter aí anualizado, sai todo ano uma versão nova. Team Fortress 2 continua o mesmo jogo, gratuito pra baixar. Você só compra o chapéuzinho e todo mundo compra o chapéuzinho porque gosta. E todo mundo joga e todo mundo curte. O problema é, ele nunca conseguiu atingir o status de um esporte. Sempre foi recreação, divertido. O Overwatch, não. O Overwatch, a preocupação da Blizzard é um balanceamento ideal para esse jogo virar um esporte. O primeiro grande shooter e esporte. Essa é a proposta da Blizzard. São outros tempos, né? Na época do lançamento do Team Fortress, o esporte não era tão forte assim. Não, existia, claro, tinha um Counter-Strike, já tinha um Dota ali existente, mas o League of Legends estava começando em 2007, se eu não me engano, também. Tava nas primeiras fases, assim, um beta, que você olhava para aquilo e nunca imaginava que ia virar o que é hoje. O potencial do Overwatch tá com um público que talvez escolha o Overwatch como seu primeiro shooter. Porque essa investida num visual mais lúdico, personagens divertidos, são todos meio de desenho animado, parece que eles têm todos personalidade. Eu enxergo o jogo funcionando, rolando bem, e talvez esses personagens sendo extraídos dali para outros tipos de produtos que a Blizzard venha a investir. A gente pode falar de desenho animado, a gente pode falar de muitas outras coisas ali. A Blizzard, a gente sabe que, assim, uma coisa que a gente pode falar da Blizzard, podemos falar muitas coisas da Blizzard, mas quando ela entrega um produto, o produto é de qualidade. Eu não vejo nos últimos... Ou pelo menos pronto, né? Bem desde próximo de pronto. desde o Diablo... Não, ela sempre finaliza os produtos. Por isso que ela demora, ela traz, ela fala, it's done when it's done. Está pronto quando está pronto. E ela vai entrar com esse jogo, com certeza esse jogo vai estar polidinho, acabadinho, as pessoas vão começar a jogar e vão curtir, eu tenho certeza. E vamos para o próximo da lista, né? Vamos falar de um dos jogos que o Matheus está mais aguardando ansiosamente. Mas a gente vai falar primeiro dos jogos de franquias novas ou das continuações? Ou a gente vai pode- separar? Porque a gente falou de Vamos dar dois uma jogos misturada, aí. né? Vamos dar um mix, assim, bater no liquidificador e começar aqui falando de um que, assim, não é só o do Matheus, mas muita gente está Uma sonhando, grande galera. tendo sonhos molhados com esse jogo todas as noites, que é o nosso querido Final Fantasy XV. Matheus, eu não sou um grande conhecedor, manjador de Final Fantasy, você sabe disso, eu sempre vou buscar informações com você, mas você tem muito para nos dizer sobre esse jogo, né? Com o Final Fantasy XV, aí a Square Enix está atendendo a uma demanda também tão longa quanto o The Last Guardian, porque é um jogo que ele começou como sendo uma outra coisa, era o Final Fantasy XIII Versus, foi anunciado em 2007 Nossa. e desapareceu, assim, e de repente mudou agora o Final Fantasy XV e as expectativas estão nas alturas. Eles têm muito o que provar com esse jogo, ainda mais vindo o passado da franquia agora. Gente, eu já sei que muitos fãs de Final Fantasy me odeiam, mas assim... porque eu costumo falar as coisas meio sem pensar, né? Mas Final Fantasy XV, a gente já sabe que a história não é final, né? Porque, afinal de contas, já tá no número 15. Mas o que ainda tem para ser feito nos jogos Final Fantasy que o gênero RPG permite e que ainda não foi feito? Ou a gente tá falando só de adaptações ou atualizações? O que difere um Final Fantasy XIII de um XIV, de um XV? Espera-se uma diferença ou espera-se uma continuidade? E vale pontuar também que é um RPG japonês, né? Isso. E isso é uma coisa importante porque os RPG japoneses se distinguem muito do que a gente espera de um RPG uma ocidental. categoria à parte. É um né? gênero que é muito tradicional, tem sido muito tradicional e acho que o que os fãs desse tipo de gênero esperam são grandes histórias, muito bem montadas e, claro, algum tipo de inovação.
A gente vê aí que tem muito fã, eu queria ainda o sistema de ATB, por turnos de volta, mas a gente sabe que isso não vai mais funcionar hoje em dia. Porque se eles forem entender só o nicho do RPG tradicional, eles não vão vender o que eles querem vender. O que eles precisam Afinal, vender. esse jogo aparenta ser bem caro. Exato. E eu acho que o que esperam são grandes histórias. O que a Square Enix tem feito, o que foi questionado muito, foi justamente mudar. Porque a última série da principal foi o Final Fantasy XIII, que foi altamente criticado, mas vendeu muito. Vendeu muito, tanto teve 2 continuações que atingiram vendas muito boas. Então eu acho que a Square Enix tem muito, assim, um dilema entre atender as suas demandas do mercado global e atender ao seu fã de nicho. O fã que tá lá desde o Final Fantasy III. Exato. Eu acho que eles também têm opções aí de agradar um público nostálgico, que não tem mais tempo ou paciência de encarar uma novidade total como Final Fantasy XV, quando você pega e faz um remaster, um reboot do Final Fantasy VII, que é de longe o episódio mais amado de todos. Uhum. Você tá ali, de certa forma, agradando o público antigo, falando pra ele que, eu sei que você gosta de Final Fantasy porque você tem uma memória afetiva, a gente vai caprichar aqui pra você. Eu imagino eles fazendo outros remakes de outros Final Fantasies clássicos, né? Especialmente do 4 e do 6, que são 2 e 3 pro mercado ocidental do Super Nintendo. Mas eu acho que se eu tivesse que apostar o que eles têm que fazer com a franquia daqui pra frente, é cada vez mais focar onde é que eles podem conseguir um público novo e volumoso, e não exatamente tentar investir num cara que joga Final Fantasy há 10, 15 anos. Porque esse cara, se ele começou a jogar o Final Fantasy 7, 8, quando era bem criança, como você... E daqui a pouco você não vai mais ter tempo de jogar um Final Fantasy, né? Já não tenho. E Mas eles têm que pensar nisso. Gente, eu acho justamente, desculpa interromper, Pode, à Marcola, vontade. que o Final Fantasy XV é essa pegada deles de tentar atingir um público maior. Você vê justamente pelo sistema de batalha. Ele parece muito como outros RPGs de ação e ainda assim tem as suas próprias especificidades, assim. Você vê o sistema de uso das armas do protagonista é uma coisa meio diferente. Eu acho que o 15 é essa grande aposta deles. Eu tenho grandes expectativas, tanto pelo que eu vi da demo, quanto o que eu tô vendo que eles estão lançando agora e o que eles falam. Mas eu sempre tenho expectativa com a Square Enix, então eu sou meio suspeito pra falar. Então vamos falar mais de Square Enix. Mais outro jogo da Square Enix. Outra pegada. Um RPG agora ocidental, misturado com shooter, misturado com bagunça, Stealth. muito louco, tecnologia. Deus Ex Mankind Divided, que é um dos jogos que eu mais estou esperando esse ano, porque quando o Deus Ex Human Revolution foi lançado em 2012, se eu não me engano, se eu não estou muito errado, Por aí. ele foi meu jogo favorito do ano. Porque... Primeiro que eu já gostava de Deus Ex, que foi lançado em 2000, há muito tempo. Foi um dos primeiros jogos que conseguiu aliar muito bem as mecânicas de shooter em primeira pessoa e ação E com RPG. RPG. Outro exemplo é System Shock, mas o System Shock ainda é menos voltado pro RPG do que o Deus Ex, na minha opinião. E o Human Revolution, ele entrou voltando com uma série que havia sido abandonada há mais de 10 anos. Óbvio, teve jogos no meio, mas eram ruins. E voltou com a responsabilidade de trazer isso de volta. E fizeram um trabalho maravilhoso. Assim, a história dele, a maneira como a história é contada, a maneira como você interage com o mundo e a maneira como você atira. Porque uma coisa diferente do Human Revolution, que é uma coisa que eu acho sensacional, e nenhum outro shooter que eu vejo usa, você tá em primeira pessoa o tempo todo. Quando você vai se proteger de tiros, você entra numa visão em terceira pessoa. A câmera se afasta do seu personagem e você vê seu personagem. Qual que é a grande vantagem disso? Você tem uma visão espacial maior quando você está protegido, que é o que oferece o maior benefício da proteção, que é uma coisa que os shooters só em primeira pessoa não oferecem. Quando você se esconde atrás de uma coisa, você não consegue ver nada. Você só tá com a sua câmera na meio da pedra ali, você não consegue ver o que está acontecendo. Então, ele conseguiu aliar essa dinâmica e o tiroteio nesse jogo é muito divertido. Ao mesmo tempo em que dialogar com as pessoas, resolver os problemas da vida delas lá no meio daquela confusão cibernética do futuro, é uma trama muito Blade Runner, assim, sabe? É muito pesada e complexa e densa, cheia de nuances, mistérios, que não é totalmente mastigada para você. Você tem que ir mastigando por conta própria. Isso eu sinto falta nos também games. não é uma coisa meio absurda de se pensar que pode ser o futuro.
Sim, exato. Ela é muito pautada numa coisa que é próxima da gente. Preconceito, xenofobia, crise social, pobreza, vício, drogas, todos esses temas que para nós somos recorrente. E ele coloca isso numa ambientação que é muito divertida de você experienciar, né? Vivenciar. E o quanto esses novos Deus Ex, o anterior e esse que vai sair esse ano, tem de essência dos Deus Ex originais? Poderia chamar de outro nome, por exemplo? Não poderia, porque eles melhoram, eles têm a mesma ambientação, o mesmo cenário, mesma história, é a mesma linha do tempo, e eles puxam muito dessa essência básica de eu posso... É uma coisa que hoje em dia está comum nos games, que eu posso resolver as coisas da maneira que eu quero. Eu posso resolver na conversa, posso resolver no stealth, posso resolver no tiroteio, posso resolver como eu quiser, posso resolver hackeando uma parada ali. Na época que o Deus Ex original foi lançado, isso era... Não existe, cadê? Não tem nada igual. Então, ele está resgatando isso e modernizando onde ele pode modernizar, sem perder essa essência. Tanto que o Deus Ex... Gente, eu queria... Square Enix, eu peço isso desde 2012. Faz um aplicativo com o joguinho de hackear computador do Deus Ex Human Revolution. Joguinho é muito bom. Esse joguinho é melhor do que o Gwent do Witcher 3. Aliás, um bom tema aí pra gente discutir no site em breve, né? Joguinhos dentro dos jogos que são melhores que os próprios jogos. Inception. Isso aí pode render aí uma bela conversa Com aqui. certeza, vamos pensar nisso sim. E é tudo isso, é tudo muito bem pensado. Cara, quantidade de e-mail que você tem pra ler nesse jogo, e são e-mails interessantes que você se interessa. Eles adicionam uma história. Adicionam, Tem muita coisa, assim, cômica até. Você vê a troca de e-mails das pessoas, você não imagina que as pessoas falam certas coisas, né? O cara recebe um spam do príncipe da Nigéria, que nem a gente recebe hoje em dia, sabe? E, enfim. Saudades. A única coisa que eu tenho de ressalva com o Human Revolution ele tem o mesmo problema do Mass Effect. Ele abre muito a sua narrativa, a sua trama para você ter várias opções. E no final, quando ele precisa dar uma conclusão, ele fecha e te dá uma maquininha de botões que você aperta para resolver o mundo. O Deus Ex Machina básico, inclusive Deus Ex Machina. Mas enfim, que é aquela coisa. Tá aqui, tem 4 botões. É literalmente no Deus Ex Human Revolution, spoiler... Falando. Você aperta um de 4 botões para escolher qual final você vai ter. É isso. Isso é meio frustrante. É a mesma frustração que aconteceu, que ocorreu no final de Mass Effect 3, que tem uma narrativa muito aberta, preciso fechar, geralmente não consigo fechar de maneira suave, fecha naquela guinada, as pessoas se assustam. É a vida, né? A vida é assim. E qual é o próximo jogo de nossa lista, Pablo Miazal? Um dos jogos que você selecionou aí? Bom, os jogos que eu selecionei além do Last Guardian, eles são bem complexos, complicados, digamos assim, por motivos diferentes. O primeiro é The Witness. The Witness é o jogo do nosso amigo Jonathan Blow. Jonathan Blow, excêntrico criador de games, que é uma das estrelas daquele maravilhoso filme Indie Game The Movie, que temos no Netflix. E vocês deviam assistir agora. Se vocês não assistiram ainda. Pare o podcast e vai assistir. Tudo. Ele continua atual. É um filme que foi finalizado, acho que em 2008, 2009, né? Por aí. E o Jonathan Blow tá fazendo esse jogo The Witness já há um bom tempo. Ele tinha prometido para 2015, para janeiro do ano passado, uma coisa assim. Ele tá produzindo, acho que desde que ele terminou de fazer o Braid, né? Quando foi? 2007 o Braid. Saiu em 2006. O Braid faz uns 7 anos que ele tá fazendo. É um jogo em que você explora uma ilha. Você não sabe por que você está nessa ilha, ninguém te explica nada, você pode mexer em todos os cantinhos da ilha, você pode explorar ali, aqui, ele é em primeira pessoa, então é uma mistura de puzzle com exploração, com mistério, e ele não fala mais do que isso. Eu sinto que ele é um Myst da nova geração. Será? Assim, ele não... Em nenhuma entrevista ele comparou, né? Ele nunca colocaria ele não se isso, compara, né? Ele é o tipo de criador de games que ele é muito... Ele é muito egocêntrico para pegar e citar as influências dele, mas ele é um dos caras, é uma das mentes mais frescas e interessantes hoje dos games, porque ele quer fazer a gente mudar a maneira de jogar, e então ele prometeu muito, né? Com o jogo anterior dele, ele mostrou
uma utilização de mecânica muito interessante. Eu quero saber qual é a grande surpresa desse jogo. Eu acho que mais do que o enredo ter uma surpresa, eu quero saber o que ele está prometendo que vai ser tão diferente desse jogo que ele ainda não mostrou. E se ele está demorando tanto, e a gente vê o blog dele, o Twitter, ele vai dando atualizações, né, de como está esse negócio. Ah, terminei mais uma coisa, logo mais eu termino. E não vai terminar tão cedo. Se esse jogo não sair esse ano, eu não vou ficar muito surpreso. Apesar de que tem umas datas aí estranhas, mas eu não sei se a gente vai ver esse jogo tão cedo. E eu não sei... A data tava marcada. começo desse No ano. começo desse ano, Era em mas fevereiro, por aí. vamos torcer, né? Porque o Blow pode simplesmente chegar e falar, gente, não sai esse ano. O que vocês acham dele? Você Então, acha que... Eu tenho medo. Eu tenho medo, sabe a Regina? Regina tenho Duarte, medo. né, cara? Eu tenho medo. Eu tenho medo porque Jonathan Blow, justamente, ele fala demais. Ele é o Peter Molyneux, versão 2.0 em alguns aspectos. Mas ele não é um cara simpático, ele não é um cara legal, ele é um cara Sim, muito dark, um cara muito difícil. Não, é assim, mas... Então, se ele tá falando que é ótimo, como é que você não acredita num cara desse? Não O cara tem cara de consigo, psicopata, não ele vai chegar e falar consigo. assim, o jogo vai ser revolucionário. Eu Você vou ficar vai com acreditar medo. nesse cara. não, meu. Eu me não acho bate. que seja revolucionário, mas é um tipo de jogo que me interessou por essa questão de ter muito mistério. Se você descobrir o que está acontecendo, porque você está num lugar por meio de puzzles, é uma coisa que me agradou no The Witness, mas eu também fico um pouco com o pé atrás, porque tem muito jogo que promete muito, principalmente nesse estilo de misterioso puzzle, que promete muita coisa e aí no fim não dá certo. Então, e ele tá prometendo algo mais do que isso aí, né? Ele não Isso quer... é o problema, é que ele promete, mas ele não mostra. E eu não sei se ele tá prometendo mesmo ou a gente tá criando hype, expectativa em cima do homem, que ele simplesmente mostrou, porque ele é um cara muito doido, né? Talvez possa ser isso também. Então a gente queria deixar ele em paz, eu deixo o Jonathan Blow em paz. Faz seu joguinho aí, termina esse The Witness e eu prometo pra você que eu vou curtir, seja lá o que for, mas capricha, né? Por favor, capricha. E já que a gente tá falando de mistérios, revelar coisas, explorar, vamos falar do outro jogo do Pablo aí, que é o Firewatch. Firewatch. Esse talvez vocês não conheçam, mas se vocês não conhecem, vocês podem acessar o IGN Brasil, que tem muita Tem informação muito sobre esse conteúdo jogo lá. né, É um no site. exclusivo pro Play 4, né? Que PC. e pra PC também. Não sai pro Xbox One por enquanto. Você é um cara que tá numa floresta no Wyoming, se não me engano. Um lugar bem remoto, bem lindo. E você é o cara que fica lá monitorando para ver se não vai ter incêndio na floresta. E é o tipo de jogo que quanto mais você fala sobre ele, mais estraga a experiência. É o que tá todo mundo dizendo, todo mundo que sabe sobre o jogo fala assim, ó, esse é o tipo de jogo que é melhor você não saber nada sobre ele. Não leia nenhum preview, não saiba nada. Então, estamos aqui fazendo uma propaganda às avessas do nosso conteúdo no IGN. Sim, temos previews, temos gameplays do Firewatch. Eu fiquei muito intrigado, eu gostei muito da direção de arte, tudo que eles estão propondo aí, não só para o conteúdo do game em cima, para todas as imagens, logotipo, assim, é um negócio de muito bom gosto. Eu não sei se vai ser um tipo de jogo que fica prometendo muito, igual o Everybody Has Gone to the Rapture, né? Que é um jogo que O Matheus gostou. Ó, a cara do Eu Matheus acho aqui. que eu sou... Não, eu vou dar uma de diferentão aqui. Eu acho que foi o único que eu gostei do Rapture, mas... O Rapture é aquele tipo de jogo em que você só anda, né? E as coisas O acontecem. famoso simulador de andar. O Firewatch, ele tipo- tem uma pegada assim, mas você tem coisas pra fazer, tem missões, mas o principal é que ele é esquisito. Você não sabe muito bem o que tá rolando. É aquele tipo de jogo, nem sempre as coisas são o que parecem. E eu tô gostando cada vez mais desse tipo de jogo, que ele não tem muitas promessas de jogabilidade. Ele tem muito mais assim, ó, na verdade é a Uma promessa experiência. narrativa. Narrativa de experiência. O que você vai sentir jogando vai ser uma coisa diferente, que você não está acostumado, e não importa muito bem como a gente vai fazer para você sentir isso. E eu quero cada vez mais experiências assim. E o Firewatch está prometendo, e a gente tem um outro jogo aí nessa mesma lista, que é o jogo que o Matheus citou, que acho que vem numa pegada semelhante, né, tem muito mais a ver com a experiência e como você chega lá, ou seja, a viagem, e não sobre o lugar O que você vai chegar. importante é a viagem e não o destino. gente. Exatamente. Exato. E é o caso de No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky, que ele entraria na minha lista se eu pudesse citar 5 games. O No Man's Sky é um jogo aí que tem uma pegada um pouco procedural. Você tem um universo gigantesco com milhões e milhões de planetas e você tem que explorar, né? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente viu desse jogo até agora é a exploração de planetas bizarros com suas criaturas bizarras. Você vê ali um pouco de mineração e tal, mas aí, o objetivo é Explorar.
E eu não acho que isso seja um objetivo ruim. Eu acho que os fins dos jogos muitas vezes se obrigam a ser mais do que precisa ser. Explorar é um fim muito bom. Explorar, a descoberta é um fim muito bom para qualquer jogo. Então, o No Man's Sky me interessa muito também. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a essa preocupação de... Essa promessa de, oh, meu Deus, um jogo infinito. Oh, meu Deus, não sei o que. Não, já ouvi muitas vezes isso, sabe? Já ouvi muito disso. Nunca me entregaram um negócio realmente infinito. Mas, eu tenho certeza que é um jogo que eu vou entrar na minha navinha, vou lá no planetinha, vou explorar, pô, legal, vou para outro planetinha e vou fazer isso várias vezes. Mesmo que não tenha mais nada para fazer. Mesmo que não tenha luta, não tenha... Só conhecer, descobrir, porque afinal de contas a proposta é justamente você encontrar um planeta que ninguém nunca descobriu e revelar os mistérios daquele planeta, investigar. Ou seja, é o que a gente falou antes, é a jornada e não o destino. E acho que os produtores de games, principalmente os indies, os que não têm muito a perder, eles estão mais preocupados agora em nos premiar pela experiência mais do que pelo desfecho, né? A gente teve um jogo em 2015, que, inclusive a gente estava conversando sobre ele hoje, o Her Story, que é um jogo que você pode, se você tiver de mau humor, você fala, isso não é um jogo merda nenhuma. Né? Isso não é jogo nada. Por quê? Porque ele não tem objetivo e não tem final e não tem nada no meio. Você não tem nem onde anotar as suas ideias ali, as suas dúvidas. Mas assim, objetivo até que tem. Objetivo tem, mas na verdade não está escrito em lugar nenhum. Sim. Se você joga Foi o que eu disse no review, né? Libera ali o limiar Pois é. do que pode ser considerado jogo. Mas isso não é um problema. E é um jogo que você vai depois conversar sobre ele depois. É um jogo que você sente coisas durante, mas uma conclusão mesmo ali não existe. A gente está falando aí de vários jogos em que a gente está talvez mais preocupado com o que vai ser qual vai ser a curtição e não eu não estou pensando em como vai ser quando eu chegar lá, né? E eu estou gostando dessa ousadia, essa coragem aí de a gente ter cada vez mais jogos em que não estão muito preocupados em fazer o caminho tradicional. Talvez isso denuncie um pouco nossa idade também, né, Pablo? Não sei, mas eu acho que talvez se eles estão investindo nesse tipo de jogo, talvez estejam pensando que as novas gerações também estejam mais preocupadas com a jornada do que com o objetivo, com o troféu, com vamos chegar lá. Quer dizer, eu gostaria que fosse assim. Uma coisa que eu vou bater aqui, eu vou pontuar agora, depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu sinto que todos esses jogos que a gente estava discutindo aqui, eles são muito mais aceitáveis para uma experiência de realidade virtual, que é outra coisa que a gente vai falar em breve. Mas eles seriam muito mais interessantes para uma experiência de realidade virtual do que, digamos, isso a gente vai voltar a falar, mas do que, digamos, um Dark Souls 3, por exemplo, que é um jogo que está na minha lista. Ou mesmo os outros jogos, os próximos 3 jogos que a gente tem aqui, são 3 jogos convencionais, de franquias, que a gente sabe como os jogos vão ser, a gente não quer que eles sejam diferentes do que eles já são, eles têm começo, meio e fim, os protagonistas são todos conhecidos, salvo Dark Souls 3, assim, mas assim... Dark Souls, o protagonista é a morte. Exato, e o mundo você já conhece ali, né? É aquele mundo você já conhece, mas os outros 2 que a gente vai citar, eles são aquilo, é o mesmo protagonista, é uma história, começo, meio e fim. A gente tá falando de tipos diferentes de jogos. Acho que um desses talvez esteja caminhando para uma outra coisa contrário do que você está dizendo. O Mirror's Edge? Depois a gente fala de Dark Souls 3, então vamos falar de Mirror's Edge. Porque o primeiro, ele segue isso bem que você falou. Ele tem um começo, meio e fim. Sim. Bem rápidos, por sinal. E o Mirror's Edge Catalyst, ele tá vindo com uma outra proposta, de ser mais aberto e também de explorar um pouco quem é a Faith, né? Quem é a protagonista. No primeiro jogo você joga lá, você sabe que ela é uma resistência ali, uma rebelde contra um governo despótico. Mas você não sabe muito por quê. Por que ela tá fazendo aquilo, o que motivou ela, e o Catalyst está vindo para responder isso e também com esse... te deixar aberto. A gente já jogou aí algumas demonstrações na BGS, e a gente vê que o mapa da cidade está totalmente aberto, e aí você explora e faz as suas missões no teu tempo. Uma coisa do Mirror's Edge... Eu gostei de Mirror's Edge, mas uma coisa que me desagradava ele era muito linear. Ele era, tipo, inclusive tinha as cores das coisas que você podia escalar, as coisas que você podia escalar, e era aquilo. Eu espero justamente isso do Mirror's Edge, que seja uma brincadeira de parkour mais aberta, com um pouco de narrativa no fundo. Só um pouquinho de narrativa pra gente dar aquela curtida. Eu espero que eles consigam mesmo fazer um jogo que faça a gente se sentir com o livre-arbítrio mesmo, porque é uma das coisas que me incomoda. Eu joguei essas versões todas aí, essas demos, e
eu me senti tão preso igual quanto eu me senti nos outros anteriores. Porque você tá no mundo aberto, mas ainda você tem um objetivo, né? É. Você ainda tá contra lá o governo totalitarista, mas você ainda tá no controle, digamos assim, do que você vai fazer. E a gente tava falando um pouco de realidade virtual, também é um jogo que seria uma loucura na realidade virtual. Ia passar mal Ia um monte de gente loucamente. vomitando, mas eu acho que seria um pouco interessante. Porque Pelo afinal de menos contas experimentar. ninguém aqui tem aptitude física pra fazer as coisas que ela faz naquele jogo, Exato. né? E tá, vamos voltar pro Dark Souls. Eu quero tanto falar de Dark Souls, gente. Dark Souls Vou 3, voltar. falar que a minha dose Peraí. anual de masoquismo tá garantida com Dark Souls 3. Daqui a pouco, né? O jogo Daqui a sai no final do pouquinho, mês, sim. né? Inclusive, já tô guardando minha graninha pra edição de colecionador linda que esse abril. jogo vai ter. Abril. Abriu. O senhor queridíssimo Hidetaka Miyazaki tá cuidando desse jogo pessoalmente, uma coisa que ele não fez no Dark Souls 2, portanto a gente pode esperar mais. Basicamente é mais Dark Souls, é o último Dark Souls, já foi confirmado isso também. Então, eu tenho certeza que vai ser aquela experiência de sofrência que tantos jogadores... Não vamos chamar de hardcore, porque não é necessariamente isso. Tantos jogadores que buscam aquela catarsezinha da conquista vão curtir muito. Eu assisti a exibição de portas fechadas na E3 do Miyazaki, mostrando, né? Uma figura esse cara, né? Ele é muito tímido, né? Patologicamente tímido. E ele ia descrevendo o que o rapaz lá tava jogando e tal. E, felizmente, o cara só morreu uma vez durante a demonstração, né? Porque ele falou, hoje eu fui bem, porque na demonstração de ontem a gente morreu e não conseguimos chegar ao fim do negócio. É engraçado pensar que um cara tão frágil como aquele consegue fazer um jogo. Parece que ele tá realmente se vingando da humanidade por todo o bullying que ele sofreu na vida. Joga isso aqui agora, ô seu. Vocês acham Sofram. que todos vocês aí ficavam me enchendo o saco aqui agora, vocês estão tudo comendo na minha mão. Eu quero... Eu acho que Dark Souls é um tipo de jogo que se tornou já muito maior, assim, a mística em torno dessa franquia se tornou muito maior do que do que os criadores do jogo esperavam. Com certeza. Hoje Quando ele você foi lançado pergunta- pela primeira vez, não Ele se tinha tornou isso. Tem um sinônimo, jogo né? difícil, todo mundo fala Dark Souls. Ele se tornou sinônimo de jogo difícil. É. Isso aí é legal. É um padrão, tipo... É um padrão. É difícil quanto? Difícil Dark Souls ou difícil outra coisa? É difícil Super Meat E Boy, assim, né? é uma coisa na qual outros desenvolvedores podem se espelhar para entender o que um jogador interessado em desafio quer. Que não é só o desafio de você abrir um FAQ, abrir um tutorial, descobrir o que fazer e o desafio está resolvido. Esse é o desafio tradicional do videogame. Faça isso, isso, isso e você vai passar de fase. Faça isso, resolva tal puzzle assim, você vai passar de fase. O Dark Souls não adianta. Não adianta ler tutorial, não adianta ler Você guia, pode não saber adianta o que ler fazer, FAQ. mas- Você tem que aprender na mesma base que é na escola. É paulada na cabeça, é dor, até treinar, até aprender. Sua, sofre, teima, lima, chega lá. Acho que se assemelha mais a resolve. uma academia de artes marciais Pode do ser que também. a escola. Porque Porque, cara, eu não sou minha filho- referência essa analogia minha referência foi de meio- escola talvez tenha sido um pouco distorcida Eu não pela minha... sofri tanto pra aprender Também equações não. de segundo grau, cara. Eu Não. sofri bastante, mas enfim. Eu acho que essa coisa do tipo, você tem que é a premissa básica desses jogos Souls e Bloodborne, né? Você tem que sofrer pra aprender e não adianta você... Tudo que você sabe sobre esse tipo de jogo não funciona aqui e você aprende na marra. Eu acho que não é bem assim, cara. Acho que tem gente que nunca aprende nesse tipo de jogo. Existe um certo tipo de jogador que você pode pegar e colocar, joga a primeira fase aí durante o dia inteiro que você vai estar muito bom. Que é o caso de um Guitar Hero da vida, que é o caso de qualquer game em que... Até os jogos de tiro em primeira pessoa online. Você acaba pegando. Você pega o jeito. Esse jogo não, cara. Se não é a sua, não vai funcionar. E não é pra ser a de todo mundo. Ele é especificamente de nicho, a gente sabe disso, apesar de ser um nicho que tá crescendo. A gente viu o grande. Bloodborne. Bloodborne vendeu mais de 1 milhão de cópias muito rápido. Acho Ele é um nicho que está crescendo e a maneira, na real é isso, ele muda muito, ele distorce muito a maneira como nós estamos acostumados a aprender a jogar. Nós estamos acostumados a aprender a jogar no modelo curva de aprendizado, tutorial aqui embaixo, lá em cima o maior dos desafios do jogo e você vai gradualmente chegando a esse ponto. Dark Souls não, Dark Souls é uma reta. É uma reta do começo ao fim, você tem que escalar para chegar no topo dessa reta, e depois que você subir nessa reta, você vai cair várias vezes, daí você vai ter que escalar de novo. Quando você acha que você aprendeu, você vai lá Exato. e toma na O cabeça. jogo te ensina uma coisa nova. Ele vai, por exemplo, chega um monstro novo.
Você já tá naquela do Dark Souls. Como é que eu vou encarar esse monstro? Não sei o que, não sei. Vou ali, vou... Pô, morreu. Pô, esse monstro faz isso. Vou ter que fazer isso. Vai lá, apanha de novo. Pô, esse monstro faz isso também. Vou ter que fazer isso e isso. E você vai criando esses costumes durante o jogo, que no fim do jogo você tá com um leque de habilidades que não são do seu personagem, são suas. É um leque de habilidades de entender quando você tem que esquivar, quando você tem que atacar, quando você tem que defender, quando usar tal item. E isso é um leque de habilidades que... É isso que eu acho muito legal. Enquanto vários RPGs evoluem o seu personagem, Dark Souls evolui você como jogador. E isso é a coisa mais legal do Dark Souls. Na minha humilde opinião. E você quer evoluir como jogador. É claro, você quer se sentir, porque é uma realização que vai além só do seu personagem, que quando você acabar o jogo, você morrer, acabou. Isso é uma conquista pessoal. É meio levar pro pessoal mesmo. Certo. E vamos terminar o último jogo da lista, acho que é o mais aguardado desde sempre, de todos os sonhos. É aguardado por nós três aqui, é aguardado pelo resto da equipe, e é um Aguardado pelo resto jogo do mundo. que a gente acha que vai ser o que a gente tá esperando, mas é bem possível que não seja, porque a gente Pode tem... até não ser para pode essa até- plataforma. Pode não ser para essa plataforma, Uhum. pode não ser com aquele visual. Acho que poucas franquias, eu acho que talvez a única franquia da Nintendo que passou por tantas transformações, passou por tantas polêmicas, que foi e não foi, é Zelda. Né? A gente lembra muito bem daquele famoso vídeo do Zelda, do Link enfrentando o Ganon, que foi exibido Uma demo numa... pro GameCube. que foi exibido no evento no Japão, né? Era o Space World. Não era Tokyo Game Show, era Space World. Aquele vídeo maravilhoso que nunca se tornou um jogo, né? E eu me lembro, eu trabalhava na Nintendo World, a gente sonhava com aquilo. A gente vai ter um Zelda realista. E anos se passaram, a gente não teve esse Zelda realista. Nós tivemos o Wind Waker, É, que é um maravilhoso jogo. sim. Só que depois daquele vídeo, daquela demo, ninguém tava esperando aquilo. E engraçado, 15 anos depois, a gente tá falando de um vídeo aí que passou em 2000, né, se eu não me engano, antes do GameCube ser lançado, a gente ainda tá esperando o Zelda realista, que não vai ser o Zelda pra Wii U, que a gente não sabe nem se vai sair pro Wii U, se Pode vai muito bem ser sair pro NX. pro Nintendo NX, seja lá o que for o NX, né, que talvez ele NX seja um outro- console, outro mito. ou talvez seja uma outra coisa. Na verdade, é a grande expectativa de nós todos aqui, O que vai ser o NX? não só o que vai ser o NX, mas que jogo vai rodar nesse negócio e se Zelda vai ser um deles, né? Que jogo. Será que a gente vai... Não, sério, é porque a gente vê várias patentes rodando por aí de controle, com tela... Como é que a gente... Console sem leitor Tela de disco. livre, sem leitor de disco. Pode ser simplesmente uma parada na nuvem muito mágica, que você baixa no seu PC os jogos e joga. A Nintendo pode entrar em outro mundo. A Nintendo, a gente já não tem mais uma tradição de acompanhar hardware na qualidade que a Sony e a Microsoft têm. Até porque a Sony e a Microsoft têm muito mais recurso para Há isso. 3 gerações eles não fazem isso mais, né? Então, como é que a Nintendo vai fazer isso? Ela vai encarar a dificuldade que é fazer um hardware equivalente ao PS4 e ao Xbox One saindo 3 anos depois desses consoles? Pois é, eu acho que isso torna toda a expectativa para cima do novo Zelda muito injusta, porque a gente passou esse ano de 2015 inteiro jogando grandes experiências de mundo aberto maravilhosas, The Witcher 3, Metal Gear 5, Fallout 4, e aí a gente vai para um Zelda que estava previsto para o Wii U, e a gente sabe que já é uma máquina que tem menos potência do que os seus dois concorrentes e o PC, então um jogo que já sai em desvantagem técnica, um jogo que já está atrasado, o jogo já devia ter saído há muito tempo, então pessoas... Por mais que nós sejamos fãs da franquia, a gente seja... Todo mundo aqui tem um pouquinho de amor pela Nintendo, mais exposto ou não, a gente espera muito dos jogos Zelda. A gente nem liga tanto para os jogos Mario mais, porque todo ano tem Mario, mas Zelda é um jogo que todo mundo quer que dê certo. Ninguém quer ter que escrever um review do Zelda e falar, pô, decepção. Zelda é um nota 6, motivo nota de 5. muita gente comprar console da Nintendo. Ainda é. É o jogo... Hoje a gente estava discutindo ali em cima. Ei, qual o seu Zelda favorito? Ocarina of Time, Link to the Past, Majora's Mask. As pessoas ainda discutem esse tipo de coisa. O Zelda não pode falhar, digamos assim, né? E eu acho que saindo, assim... Eu tenho quase certeza que não vai sair pro Wii U. Ou... Porque, assim, a Nintendo não está mais promovendo o Wii U da maneira adequada. Esse ano eles lançaram o quê?
Nada. 5 Que- jogos, ah. 4 jogos, foram 5 jogos que eles lançaram Por aí. AAA pro console. A única coisa programada que eles têm pro ano que vem de verdade é esse Zelda. E o Star Fox. Star Fox. E o Star Fox sai logo, né? sai Sai em agora breve. em abril. Uhum. Vai sair esse Zelda pro Wii U? Eu acho que não. Eu acho que Eu não também também. acho que não. Gente, desculpa decepcionar quem tem aí um Wii U, ficou aguardando ansiosamente, mas nessa nossa perspectiva Eu espero de que o estar Zelda não bastante sai. errado, Mas, na gente, a verdade. Nintendo já fez isso com o GameCube, quando ela prometeu exclusividade do Twilight Princess para o GameCube e lançou junto com o Wii U. O jogo. Sim. Lançou uma versão para o Wii juntamente. Não foi exclusivo, foi uma promessa semi-cumprida. Pode ser que isso pode aconteça ser que Pode isso também. sair pro aconteça. Wii U e pro NX. Pro Wii U e pro NX, mas a gente nem sabe se o NX é o Tipo de console. É um tipo de console que representa uma categoria É. acima do Wii U, né? Quanto à Então, qualidade gráfica, processamento, essas coisas, eu confio na Nintendo. A Nintendo tem uma capacidade de aproveitar muito bem o que ela faz de hardware. Sim. Uma capacidade... O Mario Galaxy é um exemplo claríssimo disso. Quando ele saiu em 2007, ele era muito mais bonito do que vários e vários jogos para Xbox 360 e PS3, que eram consoles muito mais poderosos. Então, eu tô esperando o Zelda. Eu quero o Zelda. Eu quero ser o Link, ou a Link, quem sabe, Link. né? Linkley, que vamos, quem sabe, né? Ou a própria Zelda. Finalmente um jogo jogado com Zelda, quem sabe? Eu quero pegar minha espadinha, subir no meu cavalo, sair soltando flecha, matando os bichos, invadindo uns calabouços, pegando os itens loucos e matando o Ganon. Eu quero isso. Eu confio na equipe do Shigeru Miyamoto, eu confio em todo mundo que cuidou de Zelda nos últimos anos, o Eiji Aonuma, todos os grandes cabeções da Nintendo que estão aí fazendo o jogo há muito tempo. Eles não perderam o bonde ainda, mas depois da morte do Satoru Iwata, a Nintendo ainda não pegou e tomou nenhuma grande decisão. Todas as decisões que a Nintendo tomou no ano passado foram da gestão do Iwata. Desde que entrou o novo presidente, que é óbvio que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Vocês me corrijam depois, mas é muito japonês, né? Para lembrar tanto o nome. Eu acho a Nintendo, desde então, ainda não pegou e disse ao que veio. Qual é a nova Nintendo, né? Qual é a nova... O que a gente pode esperar da Nintendo? Já faz mais de 6 meses aí que a gente tem uma nova gestão. E tudo que a gente tem esperem que nós vamos criar novas oportunidades. Está falando para os acionistas isso. Então, Nintendo vai investir em jogos mobile, com a parceria lá com a DNA, vai investir no NX, que seja lá o que for, e é isso, cara. Eles não falaram mais nada. Aguardem Silêncio o que vem. absoluto. Exatamente. Então, assim, pela primeira vez a gente não tem aí uma lista de jogos para esperar da Nintendo, né? E além dos que a gente já sabia há 2 anos, né? O Star Fox foi anunciado há anos já, ia sair ano passado, não saiu. O Zelda é a mesma coisa. Vai ser um ano crucial para a Nintendo. Vai, isso com ser certeza. mais crucial do que qualquer ano recente deles, porque eles ainda tinham ali, estavam ainda na mesma toada, no mesmo ritmo das outras duas, né, da Sony e da Microsoft. Vocês vão lançar console? Eu vou lançar também. Vou lançar antes meu console. E agora eles estão tentando novamente adiantar a geração Sim. com o NX. Será? Mas será que o NX é um adianto de geração? Eu acho que não. Eu não acho que não. Eu acho que é outra proposta. Talvez seja eles tentando sair da lógica de consoles. Eu também acho. E O se a o Nintendo presidente atual da Nintendo disse que ele não ia ser uma coisa semelhante ao Wii U. O que eu acho ótimo. Eu Mas acho assim, a ótimo, gente vai sim. ter que aceitar essa nova perspectiva. Porque eu trabalho do lado, assim, a próxima Nintendo há quase 20 anos. E toda vez, até hoje, isso é importante. O que a Nintendo vai fazer? Qual é o próximo passo da Nintendo? O que vai ter o próximo console? É muito legal para a indústria. PlayStation e Xbox a gente sabe. Eles sempre Mais trazem um alguma coisa console. diferente. Eles sempre A mudam Nintendo alguma sempre coisa. traz alguma coisa diferente. E, gente, a Nintendo não morreu. Apesar do tweet, Nintendo do morreu? Twitter. Não. A Nintendo morreu. Apesar desse Twitter, essa famosa conta do Twitter, a Nintendo não morreu. Tá muito bem viva, tem muito combustível para queimar e eu tenho certeza absoluta que uma empresa daquelas, a gente ainda vai ver muita coisa maravilhosa saindo das mãos deles. E para terminar essa grande discussão aí que a gente tá tendo sobre as expectativas de 2016... Foram 10 games, pode Foram contar. 10 games, 10 falamos do NX e agora vamos falar de... Vamos voltar para aquela conversinha do realidade virtual, rapidinho, só para bater, porque agora o Oculus Rift, daqui a pouquinho, vai entrar em pré-venda. A Valve anunciou realidade virtual. A Samsung está fazendo óculos de realidade virtual. A Razer está fazendo óculos de realidade virtual. A Razer ou a Razer? Não A Sony. A Sony está fazendo... Que Razer, mano? A Sony está fazendo óculos de realidade Tem virtual. o A HoloLens. Microsoft tem um HoloLens. É esse ano? Se não for esse ano, não é mais, meu amigo. Eu acho que é esse ano, só que eu acho que não é. Vai ser esse ano que vai
dar aquela guinada porque é um produto muito caro. Sim, ou vai ser o ano que a bolha estoura, né? Talvez no final de 2016 a gente esteja aqui criando uma nova categoria de jogo do ano, para o melhor jogo com uso de realidade virtual. A gente vai precisar ter todos esses acessórios aqui. Ai, o dinheiro! A gente vai precisar ter Deus. muito espaço para fazer os reviews. Ou pode ser que a gente esteja falando disso como a gente estava falando do Kinect em Nossa. 2005, 2006. Falando, não, legal, agora a gente vai controlar os jogos sem as mãos, só com as mãos, cara, sem controle. Olha só, olha a revolução do Wii e não sei o quê, olha... E a gente sabe o que aconteceu, né? Deu no que deu. Então, assim, tentativas, né? Ótimo pra jogar Just Dance, não, Matheus? Claro, meu jogo preferido. Ótimo do pra jogar Kinect. Just Dance. As empresas estão tentando, é importante eles estarem tentando novas maneiras, porque eles sabem que a gente... que o formato console ligado na televisão e mídia física, esse já está com os dias contados. A gente já está a mídia digital aí já é uma realidade, inclusive em países que têm conexões de internet não tão boas como o Brasil, ótimo. Só que agora eles precisam tentar introduzir novas maneiras, inclusive de fazer a gente gastar, né, com hardware, né? Com certeza. E a gente sabe que o próximo PlayStation, o próximo Xbox vão demorar ainda alguns anos para ser anunciados. A gente pode estar falando aí dos próximos, talvez, talvez no ano que vem, a gente ouça falar de um novo console, daqui a 2 anos, espero que não, né? Mas não dá, eles não vão conseguir ficar ganhando dinheiro só com jogo, eles precisam embutir novas tecnologias. Mas eu tenho ressalvas, eu não sei se vai ser... Se não for esse ano, não vai ser. Eu sei. Eu tenho a noção, a ideia na minha cabeça de que se der certo, esse ano, der certo assim, no sentido, financeiramente é inviável para muita gente, só que no aspecto da crítica. Se a crítica abraçar isso e popularizar-se ao longo dos anos, porque a gente sabe como é a tecnologia. A tecnologia entra cara, embaratece ao longo do tempo, fica mais barato. Chegar a um ponto em que isso for barato, isso for acessível, eu imagino que daqui a uns bons 10 anos nós estaríamos entrando na sala de review do IGN Brasil, que seria quase como um holodeck, para jogar o nosso jogo, para fazer review. E eu não tô... Isso não é mais um negócio fantástico. Isso é uma realidade, possível e plausível. Vocês viram o que o HoloLens faz. It's happening. Então, gente, vamos lá. Se sair esse ano, se bombar esse ano, se saírem experiências bacanas. Porque é como o console. Não adianta ter console se não tem jogo. Exato. É isso que a gente fala. Sim. Sai um console, não tem jogo pro console, o console morreu. Se a realidade virtual abraçar experiências incríveis que obriguem as pessoas a ter a realidade virtual para ter aquela experiência incrível, com certeza ele ganha e ele ganha e eu não vejo mais volta. A realidade virtual hoje, eu vi o Chris Anderson, o editor da revista Wired, ele anda comentando a realidade virtual em alguns tweets, e uma das coisas que ele falou eu enxergo a realidade virtual, os acessórios funcionando em jogos em primeira pessoa, mas o que vai ser dos jogos de terceira pessoa que a gente joga tanto com um óculos na cabeça? O que significa aquilo, né? Assim, como é que você vai adaptar? E jogos de esporte, por exemplo? Como é que você coloca a cultura do jogo esportivo, que é tão popular, com a realidade virtual? Então, tem muitas arestas, assim, para ser aparadas. Não é assim... Isso não é a salvação da lavoura. Com A certeza. gente sabe que não vai ser. Eu acho que isso vai depender muito do desenvolvedor e não do hardware. Foi uma coisa que aconteceu no Wii U. O Wii U ofereceu um hardware que havia milhões de possibilidades para os desenvolvedores fazer coisas legais. Multiplayer... Quando o multiplayer de um lado é uma coisa e de outro... outra coisa. Assimétrico. Multiplayers assimétricos incríveis seriam no Wii U. E quantos foram lançados? Nenhum. Mas daí tem outra questão também da Nintendo não abraçar muito third parties e tá muito no próprio estúdio, tudo mais. né? Mas se o hardware oferece uma coisa, o desenvolvedor tem que abraçar aquilo e buscar coisas novas para fazer. Uma coisa que a gente vê muito nessa indústria é que os desenvolvedores jogam muito seguros, pelo menos o AAA. E daí talvez a realidade virtual vire um berço dos indies. Tem muito indie. Tem o Persis do Ali, que nosso brasileiro que fez o Ariatana, tá fazendo um jogo na realidade virtual, gente. Brasileiro. Ali. Não é difícil fazer jogo aparentemente na realidade virtual. É possível. Então a gente vai ter essas experiências de uma forma ou de outra. De todos os jogos que eles têm anunciado aí para realidade virtual, todos eles parecem incríveis. Nas propostas e na jogabilidade, claro, todos eles são em primeira pessoa. Só que parecem muito incríveis, assim. Acho que todo mundo olha aquilo e fala, nossa, eu quero pelo menos experimentar isso, saber como é que é.
Porque é sensacional. Eu quero acreditar que realmente a gente vai finalmente ter um ponto uma virada de curva aí nos videogames, de experiência, porque eu tava vendo umas revistas que a gente trabalhou em 2005, né? E eu comecei a folhear e falei assim, ok, essa revista... Se eu tivesse trocado as imagens, colocado fotinhos, telinhas de jogo mais recentes e mudar os nomes dos jogos, ela poderia ter saído esse ano. Não tem nada ali que saiu em 2005 e 2006 que hoje a gente não esteja fazendo muito parecido. A gente não está fazendo nada diferente. E houve muitas tentativas de coisas diferentes no meio do caminho que ficaram para trás. E muitas delas têm a ver com essa questão do joystick, do controle de movimento e tudo mais, que são ideias que são muito ótimas, muito legais, mas cadê elas aplicadas nos grandes jogos que jogamos em 2015. Sim. Então, eu espero que não seja o caso. Espero que a realidade virtual não seja mais uma daquelas coisas que a gente fala, lembra quando lançaram aquele monte de acessórios malucos de realidade virtual? Não sei o que, deixa eu jogar aqui o Metal Gear. Mas daí eu acho que entra daquele mesmo jeito. Outro quesito, porque eu acredito que vai dar para coexistir os jogos voltados para a realidade virtual e os jogos que simplesmente não foram feitos para isso. O problema é um devorar o outro, que aconteceu com o Kinect. O Kinect oferecia isso. Dá pra conviver, Mas a questão é que, assim, os jogos para Kinect, vamos lá, né? Sim, exato, mas esse é o ponto. Mas daí vem parte também um pouco do desenvolvedor, que era o que a gente estava falando. Esse é o grande ponto. Não adianta você produzir um hardware se quem faz coisas para esse hardware não vai abraçar esse hardware. Sim. A questão a gente está vendo que os desenvolvedores estão interessados, grandes desenvolvedores. O Carmack, criador do Doom, o cara olhou para aquilo e falou, eu vou dar grana para isso. Ele apoiou o Oculus financeiramente. Ele estava pensando num dele. E daí ele viu o Oculus e falou, não, esse aqui é melhor, eu vou apoiar esse. Então, tem cara foda, incrível, cuidando e pensando que pode gerar coisas bacanas aí. Vamos ver se isso engatilha, se isso engata. Que, se não for 2016, eu concordo com o Pablo, não será. A não ser que eu esteja me adiantando, a gente está caminhando para um ano aí um ano de recessão, um ano de, entre aspas aqui, eu fazendo o sinalzinho de aspas, crise, né? Que talvez 2016 a gente sofra ainda o impacto da nossa crise de 2015. Não vai ser fácil para a gente. Eu espero que não seja um ano em que nós, jogadores brasileiros, a gente fique olhando para o que está rolando lá fora e se sinta muito distanciado. Isso, né? É fogo também. Porque talvez, se a gente tem ali um estouro de primeira leva de jogos de realidade virtual legal, e daí a primeira leva muito boa começar a sair em outubro e novembro, e esses acessórios saem no Brasil a preços proibitivos, preços de console, a gente não vai ter ninguém aqui jogando, a gente não vai ter porque nós no IGN falarmos sobre esses jogos, e aí a gente vai sentir o gap, a grande distância entre nós e os países que estão mais avançados no mercado de games. E eu espero que isso não aconteça, porque a gente conseguiu diminuir esse gap nos últimos 5 anos e a gente tem lançamentos simultâneos aqui. Não vou nem entrar a falar em dublagem e tal, mas assim, o pessoal tá jogando lá, Fallout 4, a gente tava jogando ao mesmo tempo que eles aqui, às vezes antes. Então não existe mais aquela espera, todo aquele sofrimento todo. Se entra uma nova tecnologia pesada que funciona, eu vou ser um pouco egoísta aqui. A gente vai ficar para trás. E eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a gente consiga acompanhar o bonde, porque a gente está acompanhando muito bem. Maravilha. É isso, é o que a gente espera de 2016. Eu acho que falamos jogos, falamos do console NX, falamos de realidade virtual. Não temos mais nada para falar, então vamos para a nossa sessão de dicas e comentários dos leitores. Dicas, hein? Dicas. A primeira, uma dica muito rápida, Matheus. Eu quero que você seja muito rápido na sua dica. O Matheus pediu encarecidamente para falar essa dica pra gente. Ele vai dar essa dica para vocês e é uma dica de vida, não é uma dica de jogo ou livro. É uma dica de existência, assim. Vamos lá, gente. O feijão vai em cima do arroz. Não tem discussão. A gente teve esse debate aqui já há algum tempo e aí a gente chegou à conclusão de que o feijão vai em cima do arroz. Ponto final, não tem outra opção. É que a gente pede marmita em alguns lugares aqui da região e a gente ficou se questionando porque eles colocam o feijão embaixo do arroz e da carne, da batata e da salada e tudo. E a gente se questionou, será que é porque vaza? Mas assim, não se vai embaixo, aí tem mais risco de vazar, mas a embalagem de isopor, eu sei que não tem muito a ver, mas realmente é uma questão, realmente, o feijão tem que ir por cima, cara. Eu não sei quem é que faz esse tipo de coisa. Não faz muito sentido. O feijão tem que ir misturadão no arroz. Você pega o feijão, você dá aquela colherada, assim, pra dar aquela misturada, exato. Fica cremoso, assim, tem que ser assim.
E não botem por baixo que estranho mesmo, gente. Isso aqui não foi uma dica, acho que foi muito mais um apelo aqui, Um né? apelo, por favor, gente. Não Pessoal- bota o feijão por baixo. Pessoal dos restaurantes aí que a gente pede Ou marmita. marmita. Não vamos citar nomes, mas, gente, senão vocês vão perder a clientela, né? Por favor, o feijão por Vamos cima. lá, né? E eu vou ler alguns comentários dos nossos queridos leitores que deixaram nos comentários do último podcast que a gente fez no ano passado sobre os nossos melhores jogos de 2015. O nosso querido Edson Pereira disse assim... Não é Ederson. Ederson, desculpa, perdão. Ederson Ederson Pereira disse assim: ufa, até que enfim outro site com podcast. É bom ter mais alternativas. Carinha feliz. Ele pediu várias sugestões, pediu inclusive pra gente ler os comentários das pessoas. Tô lendo aí seu comentário. E agora ele pergunta assim: que tal um quadro Indica IGN? Indicariam jogos que vocês mais gostariam mais gostaram para a galera se divertir. Vamos fazer, a gente pode indicar um jogo. A gente já tem a nossa sessão de dicas. Vamos botar uns joguinhos aí no meio. Pode deixar, Ederson. Pode deixar que a gente vai fazer isso aí. O Thiago Souza disse assim: hoje eu comecei a escutar o podcast de vocês, assisti o primeiro episódio e o terceiro. Preciso dizer que o podcast está sensacional, tanto em conteúdo quanto em conversa. Muito Nem obrigado, parece hein? que o programa dura 1 hora. O papo está focado, interessante e divertido. Muito obrigado de coração. Minhas sugestões de pauta são as seguintes: jogos indies, conteúdo, inovação, preço, notas nos games. Notas nos games Notas é bom nos reviews demais. Vamos, um dia chegamos um lá. dia. E indies com certeza vocês vão ver em breve aqui, posso garantir. E o Zuka disse assim: após assistir, ele disse, porque a gente fez uma comparação no último podcast, de que os jogos analisados era como o especial do Roberto Carlos. Então ele queria desconstruir essa nossa comparação, dizendo assim: após assistir, gostaria de lembrar que existem algumas grandes diferenças entre o especial do Roberto Carlos e as franquias anuais. Uma delas, e a principal, é que não pago 200 pilas para assistir. Outra é a duração da experiência e a possibilidade de repetir a mesma. Imagina se fosse assistir o especial do Roberto Carlos por 10 horas pagando 200 pila. E todo ano fazer a mesma coisa. Vale? Vale. Claro que vale. O Pablo concorda, eu discordo. Quer dizer, não é que vale. Na verdade, eu concordo com o... Realmente, não dá. A gente tá comparando maçãs e laranjas. Ou seja, especial do Roberto Carlos e Metal Gear, né? E Assassin's Creed e Call of Duty. Tá certo, você tá certo. Não dá pra comparar as coisas. E a gente, na posição de jornalista de games, temos alguns privilégios aqui. A gente recebe jogos antes. Às vezes a gente não paga por eles quando a gente recebe os jogos previamente. A gente compra muito jogo aqui, sim. E acho que a gente, às vezes, se esquece um pouco do privilégio que a gente tem e a gente não se coloca na posição de alguém que realmente só pode comprar um jogo por ano, talvez. Isso é uma consideração né? que eu já aprendi a fazer em todos os reviews que eu faço. Eu olho para aquilo e penso quantas coxinhas eu poderia comprar com aquele jogo. Esse jogo Mas é coxinhas mais... do ragazzo? Coxinhas podem ser coxinhas... A sua favorita. Pensa na sua favorita. Esse jogo, ele vale mais a pena do que comer esse monte de coxinha? Daí ele é um jogo bom. Se ele não vale a pena do que comer esse monte de coxinha, ele não é um jogo bom. Isso é uma coisa que eu faço porque, realmente, a gente não pensa. Porque a gente tá ali, recebe um jogo ali, recebe um jogo aqui. Então eu vou trocar agora, vamos criar uma revolução aqui nos reviews do IGN, a gente vai tirar a avaliação por notas e vai colocar por coxinha, Por coxinhas, né? perfeito. De 1 a 10 Quantas coxinhas. vale esse jogo? Então vocês podem pensar, quando vocês virem aquela nota numérica no final ali, pensem em coxinhas. Pensem em coxinhas, gente. Muito bem. Sempre pensem em coxinhas. E é isso, o IGN Hype da semana está acabando. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Como sempre, vocês podem deixar suas dicas, sugestões, críticas, comentários aí nos comentários da própria postagem, lá no Facebook, no Twitter e pelo e-mail, que eu ainda não recebi nenhum e-mail. Tô bravo com vocês. Mas vamos lá, vou repetir o e-mail, que é hype_podcast@ign.com. Talvez e-mail seja uma coisa muito antiquada pra vocês, sei lá, vocês podem falar com a gente de qualquer Manda uma maneira. DM no Twitter. Manda um beijo, manda um sinal de fumaça, uma cartinha. Manda uma carta. Manda uma cartinha. A gente vai botar o endereço em algum lugar aí pra Não, vocês o endereço mandarem tá no cartinha. site. O endereço tá no Quem site. quiser, procura. Nosso endereço físico está no site. Ficamos em São Paulo, na Zona Oeste. Queremos receber suas cartas, envelopes. Manda desenho, presente, manda desenho. Manda. Mas, por favor, não coloca... Não sei, antigamente o pessoal pegava folha de papel vegetal, daí desenhava por cima, daí jogava óleo de cozinha por cima do desenho. Eu não sei assim? porquê. E daí chegava aqueles envelopes com cheiro de pastel de feira. Nossa. E eram os desenhos lá do Link, do Mario, todos lindos lá pra Nintendo World, mas tudo cheirando pastel e com um monte de óleo. Eu não sei por que vocês jogavam óleo no desenho. Então, Não joguem ali no desenho. mas mandem desenhos. Mas Mandem desenhos. Manda o que vocês quiserem. Manda a declaração de amor pro Petrol. Só não manda Petrol. nudes. Manda nudes. Manda
Não pode mandar nudes, cara. Vamos ver, depende, sim. Se for do seu coração... O nude do coração do cara? o nude do coração. Mande um nude. É isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem o IGN Hype está de volta. E até lá, não acredite na hype. Don't